Sejam bem-vindos, senhores e senhores, ao quinto e maior episódio do Tigrada Podcast, o podcast melhor nome da internet brasileira e o único que te ajuda a fugir da esquizofrenia diária. Hoje é dia 21 de março de 2025 e hoje é um episódio mais do que especial porque hoje é o dia em que eu larguei filosofia. Obrigado. O momento que eu mais esperei na minha vida, o momento em que finalmente a paz iria reinar, onde eu não teria mais nenhum contato com a loucura das pessoas que acreditam que podem fazer a diferença apenas com o pensamento, tá bom? E que acham que é muito importante ficar lendo, como eu já falei nesse programa aqui, delírios de velhos fudidos, tá bom? Que não tinham ninguém para conversar, que não tinham amigos e que ficavam lendo o dia inteiro e acabaram entrando em parafuso, que era exatamente o que estava acontecendo comigo. Se você escutou esse programa, se você já escutou algum episódio desse programa, você sabe que a minha sanidade estava indo pro caralho, né? Inclusive esse programa aqui surgiu justamente da minha falta de sanidade. Só que aí eu descobri, finalmente, né, o hack da vida, que é você compreender e aceitar o fato de que você é apenas um peão nesse mundo. Você não é o personagem principal. Você é um peão, tá bom? E com isso vem também a aceitação das condições da sociedade capitalista em que vivemos, entendeu? Então, se você é uma pessoa que tem na sua cabeça essa ideia, esses delírios assim de consciência de classe, de comunismo, você abre as notícias todos os dias, você passa o dia estudando e você acha que aquilo que você está estudando você vai conseguir aplicar para mudar o mundo, você é infeliz. Eu te garanto que você é infeliz. Com certeza, qualquer peão CLT é mais feliz que você. E é exatamente isso que está acontecendo comigo agora. Eu fui contratado por uma empresa, eu agora sou CLT e eu não poderia estar mais feliz em poder desligar o meu cérebro. Eu tenho a impressão, inclusive, que a gente já vive a ruptura, que a vacina, inclusive, quem tá vendo essa série aí, Ruptura, grande série, inclusive, eu tô com a impressão que a vacina ela foi justamente para implementar um chipzinho parecido com o de ruptura, tá? E pra onde é que eu vou com essa ideia? Pra onde é que eu vou com essa ideia? E é uma espécie, o CLT é uma espécie de lobotomia, né? E aí você tá com um chipzinho e você para de se preocupar com qualquer outra coisa que não seja o seu trabalho, chegar em casa, descansar, tá bom? Você não vai, se você trabalha no CLT, você não vai abrir o site, você não vai abrir o site da, sei lá, agência pública, eu não sei se é esse o nome, é um jornal comunista aí. Você não vai abrir o canal do Ian Neves, você não vai abrir o canal do Gael Fato, do João Carvalho, você quer que esses caras se foda, entendeu? Porque você tá cansado, você foi pro trabalho, você fez o que tem que ser feito, você desligou o seu cérebro durante 8 horas, você não pensou em nada, você não fez nada de produtivo de verdade pro mundo, assim, das expectativas que você tinha, caso você, por exemplo, seja um comunista ou seja alguém envolvido nessa merda de filosofia, tá bom? E aí você vai lá, você desliga seu cérebro, você faz o que você tem que fazer, você chega em casa, você abre uma cerveja, você
faz um chá relaxante, né? Entre aspas, e você vive uma vida monótona, mas você não tem aquela infelicidade de uma que só a consciência de classe pode trazer. Só as ideias comunistas podem trazer. Inclusive, eu entendi por que os comunistas têm tanto medo de trabalho. Porque eles odeiam tanto trabalhar. Porque eu tenho a plena certeza de que na ditadura, um dos métodos de tortura que foram mais eficazes foi justamente o CLT. Para quem aqui da audiência é CLT ou já passou por um processo... Calma, minha voz travou. Para quem aqui da audiência já passou por um processo seletivo para uma vaga de CLT ou é CLT, sabe que é o maior método de tortura do mundo. Começa pela entrevista com o RH. Tá bom? Porque se tem uma profissão que tem um contingente de psicopatas mais alto, eu não sei se essa frase fez sentido ou se ela foi bem estruturada, mas foda-se, você entendeu. O contingente de psicopata que tem no departamento de RH é muito alto. Quem já passou por uma entrevista com RH sabe que você não tem como ler as emoções de uma profissional ou um profissional de RH, que por algum motivo geralmente são mulheres, não sei porquê, mas é impossível de ler, porque tudo que você fala, ela fala, maravilha, e anota alguma coisa, e você não tem acesso ao que ela está anotando. E eu tenho a plena certeza de que quando ela fala maravilha e dá um sorriso, ela tá escrevendo puta que pariu, que merda que esse cara tá falando. Ou tá colocando uns xizinhos de tipo, esse cara aqui é fora da caixinha, ele é maluco, ele vai chegar aqui algum dia e matar todos os nossos funcionários. Entendeu? E aí já começa a tortura daí. E aí o que é que eles fazem? E de propósito, tá? Eles dizem, no final da entrevista, olha, daqui a 2 dias a gente vai te dar a resposta. Seja ela positiva ou negativa, a gente vai te mandar um e-mail avisando se você pegou a vaga ou não. E aí você passa, principalmente eu que sou todo fudido psicologicamente, então eu fico ansioso, eu fico, né? Minha vida, desde a entrevista até o resultado, simplesmente parou. E foi exatamente por isso que eu não gravei essa merda desse programa, tá? Porque eu não conseguia pensar em outra coisa senão esse emprego. Porque a minha vida, ela poderia ir por 2 caminhos. Eu continuar um fudido, trabalhando pra caralho com edição de vídeo, fazendo filosofia, infeliz, maluco, tendo contato com loucos o dia inteiro, todo fudido da cabeça, ou poderia ir para um lado de estabilidade financeira, né? Num trabalho muito mais simples, muito mais seguro também, porque freelancer é uma desgraça, né? O que traria muitos benefícios para o outro lado da minha personalidade, que é a comédia, né? E aí a minha vida basicamente parou nesses dias entre a entrevista e o, o resultado. E obviamente que eles não responderam em 2 dias, entendeu? Obviamente. Eu fiz a entrevista na quarta-feira, não, na quinta-feira, e eles, não, na quarta-feira, e aí eles disseram, sexta-feira a gente responde. Então, só que aí eles não disseram qual sexta-feira eles iam responder, entendeu? E aí o resultado veio na outra sexta-feira, tá bom? Com 1 semana de atraso. E aí você fica às cegas, você não sabe se alguém pegou a vaga e eles simplesmente não lhe avisaram, porque ela disse claramente que mesmo que você não passe, a gente vai lhe mandar um e-mail para você saber o resultado, para você não ficar esperando. Ela falou isso. Mas o comunistinha demônio que ainda existe dentro de mim
e que às vezes ele sai como se fosse um tique de Tourette, né? Ele ficou no meu ouvidinho. Cara, é uma empresa. Empresas são do mal. A empresa não tá nem aí pra você. A empresa quer que você se foda. A empresa quer que você fique nesse desespero. A empresa fez isso de propósito, porque ela quer que você fique nesse desespero, porque a empresa, ela é ruim por natureza, e quanto mais ela puder foder a sua vida, ela vai fazer questão de foder a sua vida. Foi isso que o meu comunista interno, que ainda estava muito forte, começou a cochichar no meu ouvido. E a minha vida parou durante uma semana, né? Não só por isso, já já tem também outra coisa, eu vou falar sobre outra coisa que fudeu a minha rotina também. Mas é isso. E isso explica por que comunistas têm tanto medo de trabalhar. Porque foi um método extremamente eficaz de tortura, tá bom? É só a gente parar pra pensar, por exemplo, Dilma, entendeu? Ela foi torturada na ditadura. E aí provavelmente usaram esse método, né, de tortura, que é processo seletivo de CLT, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí, isso me faz entender que o que aconteceu no impeachment de Dilma foi um autogolpe. Ela não queria mais trabalhar. Ela não aguentava mais trabalhar. Aquilo estava dando flashback de guerra pra ela. Entendeu? Eu não sei como funciona. Obviamente, um presidente não é CLT, né? Mas ele provavelmente tem um trabalho muito parecido com o CLT. E aí, ela não aguentou. Ela acordava todos os dias, o despertador dela tocava, e aí vinha o assessor dela e falava: Olha, a gente tem que trabalhar hoje. E ela: trabalho não, não, de novo não, de novo não, de novo não. A ditadura voltou. Ela passava 5 minutos na cama, assim, desesperada, porque ela tinha que levantar para trabalhar. Então eu tenho a teoria agora, né, de que na verdade não foi um golpe, não foi a oposição que tirou a Dilma do poder. Foi ela, para não ter que trabalhar mais, que fez uma autodenúncia das pedaladas fiscais lá. Fez uma autodenúncia, fez bem na cara assim também, para todo mundo ver, né? Trouxe um bocado de pau no cu para trabalhar com ela, para que fosse garantido, que não tivesse dúvida de que ela seria demitida e que ela poderia simplesmente não trabalhar, porque ela não aguentava mais o trauma que ela passou na pandemia não, na ditadura, né? Das constantes torturas que ela sofria. Ela entrava numa sala, né? E aí tinha uma moça de uns 50 anos, de cabelo amarrado, com feições sérias. E aí ela tá lá, sentada na mesa, essa moça, né? Claramente séria. E aí quando você abre a porta e ela lhe vê, ela abre o sorriso mais falso que você já viu na sua vida. E aí Dilma entra nessa sala, uma sala escura, com pouca luz, né? Ela senta na frente dessa moça e a moça começa: Se você fosse um animal, qual animal você seria? E aí, nossa querida Dilma para, olha em volta sem entender que tipo de pergunta é aquela, o que é que aquilo tem a ver com qualquer coisa no mundo, entendeu? O que é que o animal que eu seria ou que eu gostaria de ser diz sobre mim, entendeu? Não diz nada, então ela já fica muito confusa. E ela não sabe se existe uma resposta certa ou uma resposta errada, entendeu? Ela fala: eu seria uma gazela, sei lá, uma gazela. Eu seria uma girafa. Eu seria, sei lá, diz um animal burro aí. Quais são os animais mais burros que tem? Eu não vou pesquisar, eu
Eu gosto de gravar esse programa sem internet. Mas, enfim, aí ela fala, sei lá, um leopardo, sabe? E aí a moça do RH, que ela não sabe que é uma moça de RH, a torturadora pega uma canetinha e anota: Ah, maravilha. E aí você fica: Maravilha? Mas eu só falei um animal. Tipo assim, não existe. Qualquer animal que eu falasse, aquela mulher ia falar maravilha, ia anotar alguma coisa, sabe? E aí Dilma já tá meio confusa. E aí a torturadora continua: Hum, se você tivesse que me dizer uma qualidade sua, qual seria? E aí Dilma começa a se tremer, o cérebro dela começa a derreter, porque ela não sabe responder essa pergunta. Entendeu? Você perguntar pra pessoa qual é a maior qualidade dela é um método de tortura pra mim. Assim como perguntar qual é o defeito dela, porque eu tenho vários. Então meu cérebro, ele entra em parafuso, porque ele fica: caralho, tem tanto. Qual que é o melhor defeito, sabe? Qual o defeito menos ruim que eu tenho pra poder falar pra essa pessoa? E isso daí já deixa a pessoa super nervosa, ela começa a se tremer, a suar frio, e aí ela responde qualquer coisa. Minha melhor qualidade é que eu sou organizado. Aí a pessoa faz: Ah, maravilha, que é a resposta mais clichê pra uma entrevista de emprego ou pra uma sessão de tortura. E aí essa entrevista se estende por 1 hora de perguntas inúteis, e aí no final a moça só fala, a torturadora, né, só fala pra Dilma: Tá bom, você pode ir. E aí Dilma vai embora e fica dentro de uma cela durante 15 dias se questionando o que foi aquilo que aconteceu. Entendeu? Então é a maior tortura psicológica que existe, porque você vai lá, você responde umas perguntas, mas você não sabe o que nada daquilo significa, você não sabe, e aquilo vai decidir a sua vida. É como se na porta dessa sala de tortura tivesse escrito: essa sessão vai definir se você vai ser morta pela ditadura ou não. Entendeu? E aí você entra, Dilma no caso, né? Entra, responde as perguntas, a torturadora tem as expressões mais neutras e falsas da história da humanidade. Esse é o treinamento que elas têm, que esses torturadores têm. Então você não sabe o que é que a pessoa está pensando, você não sabe se a resposta foi boa ou se a resposta foi ruim. E aí no final dessa sessão você vai embora e aquilo ali, que é um enigma, vai decidir se você morre ou se você fica vivo. Então imagina esse tipo de tortura psicológica, tá bom? É assim que eu vejo o CLT, e é por isso que comunistas têm medo de trabalhar, tá bom? Então, se você vê um comunista e você entende que ele tem medo de trabalhar, não fique puto, não xingue ele, não fale que ele é um vagabundo, não. Dê um abraço nele e fale: vai passar, vai passar. A ditadura acabou, tá bom? Você não precisa se preocupar mais com as torturas da ditadura. Entendeu? Então dê um abraço, abrace um comunista, pois ele é uma das pessoas mais infelizes que você vai conhecer, tá bom? E a melhor coisa que você pode fazer é se submeter às regras da sociedade capitalista, porque isso vai impedir que você vá à loucura, porque não dá para você ficar levando martelada na cabeça por ideal, entendeu? Então é isso, a conclusão desse primeiro tema aqui do podcast é essa, tá bom? Vaga de emprego CLT é igual a tortura na ditadura, e eu tenho certeza que foi um método de tortura utilizado na ditadura, e isso explica por que comunistas têm medo de trabalhar.
E se você vê um comunista que tem medo de trabalhar, ou seja, todos, dê um abraço nele e diga que vai ficar tudo bem. Que o lobo mau já se foi. Tá bom? É isso. Essa é a conclusão que a gente tem do primeiro tema aqui desse programa. Tá? O que mais que eu tenho pra falar hoje? Eu tenho muita coisa pra falar hoje, inclusive. Tenho muita coisa pra falar hoje. Tem coisas aqui que eu não sei se eu vou conseguir desenvolver bem, tipo essa primeira. Mas é isso aí. Outra coisa que eu fiquei me perguntando também nessa parada de CLT e tal. Por que existe uma coisa chamada exame médico admissional? Tipo assim, para você ser contratado pela empresa, você precisa fazer um exame médico. Entendeu? E isso me deixou muito confuso, porque, por exemplo, se eu tiver câncer, vocês vão me demitir? Entendeu? Se eu tiver, sei lá, algum problema renal, vocês vão me demitir? Pra mim, isso aí é só mais uma camada de tortura, entendeu? Porque ninguém gosta de fazer exame, ninguém gosta de ir no médico, ninguém gosta de fazer isso. A gente evita, principalmente homem, né? Por isso que a gente morre cedo, porque a gente evita pra caralho fazer exame, porque por mais que a gente saiba que faz bem, aquela frase só tem doença quem faz exame, a gente meio que acredita nela, né? Por mais que conscientemente a gente saiba que não é bem assim, a gente prefere ficar na ignorância. É o que eu tô falando, a ignorância é uma bênção, galera. Esse programa aqui é uma ode à ignorância, tá? A gente não quer pessoas inteligentes aqui. A gente só quer a nata da burrice brasileira. E eu não tô falando de uma burrice pode pá, não. Tá bom? Tô falando a burrice de você só desligar o cérebro. Entendeu? Porque a burrice do Podpah é uma burrice no sentido de eu até me esforço para ser inteligente, mas eu simplesmente não consigo. Entendeu? Eles se esforçam para serem inteligentes, entendeu? A burrice certa é você ser burro, você ser ignorante, você não saber de porra nenhuma e aceitar a sua ignorância e parar de tentar ser inteligente, porque ninguém é inteligente. As pessoas só inventam, entendeu? Alguma coisa para falar que parece inteligente ou que parece muito incrível, mas é só delírio, entendeu? Só delírio, é só loucura. E aí você fica remoendo esses pensamentos e essa intelectualidade. E aí você fica maluco, você fica triste, porque você descobre que a vida não vale de porra nenhuma, que tudo que você entra em contato é maior do que você, é maior que sua vida, é mais importante do que você. Entendeu? E eu não lembro qual era o ponto que eu queria chegar nisso que eu tô falando, mas é isso aí, tá? Esse programa é uma ode à ignorância e à ignorância certa, que é a ignorância de uma pessoa que aceitou a desgraça da sua vida e que não vai mais buscar conhecimento, tá bom? Porque conhecimento não serve de nada. O que serve nesse mundo é dinheiro e só. É só isso que serve. Só isso que serve. Se você tem dinheiro, você consegue fazer tudo, você consegue ser feliz. Se você não tem, você vai tentar arrumar outras coisas. Entendeu? Por isso que todo comunista é fudido, tá ligado? De grana. Porque ele tenta brigar tanto com o sistema que se ele tentar entrar numa vaga de CLT, ele vai ficar numa dicotomia dentro dele de ai, eu estou me submetendo ao capital. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser contra o capital e tal. E aí ele fica um fudido e aí junta o delírio dele, né, o delírio de Karl Marx na cabeça dele com a situação financeira fudida e ele fica louco. Pra mim, é isso que acontece. Fora que o CLT, como eu falei, é uma tortura. Então, o processo é justamente para cortar os comunistas. Pode ser também, pensei nisso agora aqui, que foi tudo premeditado, entendeu? A gente vai torturar os comunistas com
uma lógica de CLT, entendeu? Naquelas prisões lá. Por isso que o filme Ainda Estou Aqui é mentiroso. Não era aquilo que acontecia. Talvez fosse porque não mostra a tortura, né? Só mostra os gritos, né? Então, talvez fosse, sei lá, a 7ª vez, 10ª vez, 20ª vez que o Rubens Paiva era tirado da sua cela, levado para uma sala escura, com a mulher que eu descrevi, né? De cabelo amarrado, uma face fria, falsa, entendeu? E aí já era a 20ª vez que ele estava lá. Então, pela 20ª vez, ela olhou nos olhos dele e perguntou: Rubens Paiva, se você fosse um animal, qual você seria? E aí, aqueles gritos que a gente ouviu, era justamente ele não aguentando mais ouvir essa pergunta pela 20ª vez. E que é exatamente a experiência que uma pessoa comum, que um peão do capital tem. Porque ele não faz uma entrevista de emprego só. Ele faz várias. E ele fica repetidas vezes ouvindo essa mesma pergunta. E ele tem que responder a mesma coisa. Mas se não deu certo da outra vez, então ele tem que responder outra coisa. Porque ele não sabe o que é que não deu certo na outra entrevista, entendeu? Então, ele vai ter que inventar outra coisa, ele vai desgastar o cérebro dele, ele vai derreter o cérebro dele de novo, e ele vai sofrer, ele vai ficar maluco, e vai passar mais uma semana esperando a resposta da empresa, e vai ficar louco, né? Então, e aí eu acho que foi tudo premeditado para que os comunistas não tivessem espaço no mercado de trabalho, porque eles são traumatizados, entendeu? E assim, se você é filho de comunista, você também é traumatizado, sabe? Então, esse trauma, ele passa de geração para geração, entendeu? E qualquer pessoa que tenha um viés comunista não vai conseguir uma vaga de emprego, porque ele está literalmente, ele tem estresse pós-traumático ao entrar numa sala de RH para fazer uma entrevista, entendeu? Porque o cérebro dele, sei lá, inconscientemente lembra do que o povo dele sofreu nas mãos da ditadura e ele não consegue responder, entendeu? Então foi tudo premeditado pelo capital. Então, se você quiser uma vaga de emprego e você é comunista, você não vai conseguir. Você vai ter que abrir mão dos seus ideais comunistas para poder conseguir uma vaga de emprego. Tá bom? É isso aí. E esse programa é uma ode a essa ignorância, a você desligar o seu cérebro, você esquecer qualquer luta de classe, você esquecer qualquer uma dessas merdas aí e se submeter ao capital. Virar de costas para o Estado e deixar que a mão pesada dele entre inteira no seu cu, tá bom? É isso que você tem que fazer. Só assim você vai conseguir ter a felicidade genuína, entendeu? Quando a gente liga a televisão ou vê alguma coisa numa rede social de pessoas que são fodidas financeiramente, mas que são muito mais felizes do que eu, do que você, do que todo mundo que a gente conhece, é porque essa pessoa abriu mão da reflexão. Ela abriu mão de ser inteligente, ela abriu mão de qualquer coisa e ela só quer viver a vida dela. E é isso que o Estado quer e é isso que eu vou entregar para ele. Tá bom? É isso. Acabou. Acabou o papo de CLT, tá? E esse programa aqui, lembrando, mais uma vez, já deve ser a 10ª vez que eu repito isso, é uma ode à ignorância, tá bom? Esqueça o mundo à sua volta, vai trabalhar e se você vê um mendigo na rua, você olha pra cima e finge que ele não existe, entendeu? Finge que ele é só mais uma coisa que tá na rua e que acontece. Essa é a tática que você tem que ter pra viver em sociedade. Porque se você vê um mendigo, um morador de rua, alguém em uma situação fodida, e você começar a pensar demais nisso aí, você vai ficar infeliz de novo. Então, esquece isso aí. Olha pro cara, faz, sai, esse cara tá aí. Tipo, o poste. A gente tem que tratar... a gente tem que tratar mendigo e morador de rua, que é a mesma coisa. Eu não sei porque eu tô falando como se fossem coisas diferentes. Ou talvez não, né? Mendigo pede, morador de rua talvez ele tenha
Tem alguns que não peçam, né? Sei lá, não sei. Mas eu acho que é sinônimo. A gente tem que tratar morador de rua. Pra ser feliz, tá? Se você quiser ser feliz, você vai ter que tratar moradores de rua como postes na rua. É só algo que tá ali. Algo que tem que estar ali, entendeu? Pra que a cidade funcione. É isso. Pronto. Essa é a conclusão que a gente tem desse assunto, tá? Outra coisa que eu queria falar hoje é que já é um apelo para caso você aí que esteja ouvindo esse programa, seja um amigo meu, seja um familiar meu, eu vou fazer um apelo aqui. Nunca na sua vida fique doente e dependa de mim para ficar com você no hospital. Nunca faça isso na sua vida, tá bom? Eu não tenho nada a ver com o seu problema renal, eu não tenho nada a ver com o seu câncer, não fui eu que coloquei o câncer ali. Então por que você está me chamando para sofrer junto com você? Tá bom? Porque assim como uma vaga CLT, ficar dentro de um hospital é um grande método de tortura também. Principalmente se você não é o doente. Tá bom? O doente sofre muito menos do que o acompanhante, tá? Porque o acompanhante, ele tá passando pelas mesmas coisas que o doente, sem precisar passar pelas mesmas coisas. Ele tá preso naquele quarto com aquela luz forte, tudo branco, frio pra caralho, sem luz solar, com gente vestida esquisito entrando toda hora, só que diferentemente do doente, eu não tenho um prédio inteiro disposto a me servir. Eu sou só um merda ali. Entendeu? E aí, é um quarto pequeno, que fica você e o doente, não tem muito o que fazer, a não ser ficar olhando pro doente, né? Então, se você é um amigo meu ou um familiar meu, não me peça para ficar com você no hospital, tá bom? Porque isso daí é top 3 coisas que vai me deixar mais infeliz. Porque eu vou ter que sair de toda a minha rotina, que isso já é um problema. Vou ter que ir para aquele lugar grotesco, bizarro, tá bom? E ainda tem um agravante, porque se você for uma pessoa que eu gosto, além de tudo isso, eu ainda vou ter que me preocupar com você, entendeu? E eu não tenho nada a ver, tá bom? E eu tô falando isso porque no sábado, eu... Na sexta eu tinha ido para um aniversário de noite, e aí tava de ressaca de manhã. E aí eu acordei e fiquei um tempo na cama refletindo sobre o que eu tava sentindo, sobre a minha ressaca, sobre como tava meu corpo. Inclusive era o dia que eu ia gravar esse episódio. E aí só que aí eu acordei de ressaca e eu fiquei, tá, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar amanhã pra ficar tranquilo, pra me curar da ressaca, tem um avião passando, pra me curar da ressaca. E aí de tarde eu vou gravar o podcast, trabalhar, fazer minhas coisas. Certo? Beleza. E isso tudo eu tinha feito sem abrir o celular. E aí eu desci, fiz um café, juntamente com o café, fiz um chá relaxante, preparei um chá relaxante. Me entende? Entende o que eu tô falando? Com chá relaxante, entende, né? E me preparei para uma manhã e um dia maravilhoso, né? Tranquilo. E aí eu finalmente, depois de uma hora acordado, pego meu celular e tem 20 ligações de um familiar meu, mensagens e mais mensagens de outros familiares dizendo: tal pessoa está no hospital, venha pra cá, porque precisamos de pessoas para ficar com ele. E hoje não tem ninguém, vai ter que ser você. E aí todos os meus planos, e isso é uma das piores coisas que pode acontecer comigo, foram destruídos porque alguém da minha família pegou uma infecção.
Entendeu? Se você, meu amigo ou minha amiga, não se cuida a ponto de pegar uma infecção, não me mete nesse meio, entendeu? Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, sabe? Se vira. Se vira. Quem pegou a infecção foi tu, entendeu? Então, por favor, se você me conhece, se você é meu amigo, se você é meu familiar, não me pede pra ficar no hospital com você, tá? Porque eu vou ter que reestruturar minha vida toda, eu vou ter que ir pra aquele lugar que parece uma prisão, tá bom? Então não faz isso comigo, não. Não faça isso comigo, tá? Porque você tá ali sendo servido o tempo inteiro, as pessoas ali, tudo que você quiser, as pessoas vão lá fazer por você, porque você tá dodói. Você tá fudido, entendeu? Eu não. Eu tô lá. Eu tô na mesma situação. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô na mesma situação que você. Tirando a cama super confortável e tirando um prédio inteiro de escravos pra lhe servir. Eu tô no mesmo lugar, correndo risco, inclusive, de ficar doente, porque o hospital é o melhor lugar pra você ficar doente, sem uma cama confortável, tendo que dormir numa poltrona, todo fudido, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, se você ficar doente, se vira, cara. Não vem me irritar, não vem me fuder meu dia, só porque você ficou doentinho, entendeu? E aí precisa de alguma babá pra ficar te olhando. Outra coisa também, por que precisa de acompanhante? Tá ligado? Tem um prédio inteiro de gente que se formou pra ajudar um doente. Pra que tem que ter uma pessoa aleatória lá olhando? Ah, vou ficar aqui sentado olhando pra esse cara que tá aqui fudido. O que é que eu vou fazer? Tá entendendo? O que é que eu vou fazer? Se esse cara tiver um treco ali, o que é que eu vou fazer? Nada. 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 Eu não me formei em medicina, eu não me formei em enfermagem, não fiz nada. Tá bom? E tem um prédio inteiro de pessoas dispostas e capacitadas a ajudar essa pessoa. E ele tá no lugar mais seguro pra um doente estar, que é um hospital. E aí tem que ficar uma babá olhando pra esse cara. Então isso daí também é outra coisa que não tem que acontecer. Se você fica doente, se vira, vai para o hospital e diz, ó, vou precisar de alguém porque, sei lá, minha família toda morreu e só eu preciso de uma enfermeira para ficar comigo, para ser minha acompanhante. Faz isso, entendeu? Ninguém vai negar isso aí, entendeu? Se você disser, minha família toda morreu, tá bom? Só tem eu na minha família. Só tem eu. Então, se vocês querem que eu tenha uma babá, vocês vão ter que me dar uma babá, entendeu? Vocês têm uma equipe inteira aí de médico e enfermeiro e enfermeira e médica, tá bom? Não esqueci das médicas. Que inclusive são as ex-loira odonto também, que estão migrando pra medicina. Entendeu? Tem um prédio inteiro pra ajudar esse cara. Pra que eu tenho que ficar lá? Tá bom? Então, me irritou pra caralho. E além disso, nesse dia aí, que eu queria ter ficado descansando, porque eu tava de ressaca, ainda teve um agravante que foi... eu tava aqui, de boa, chapado, porque eu teria que ir pro hospital só à tarde, né? Então, eu precisava realmente me curar da minha ressaca. Então, enfim, o dia foi perdido, né? Eu teria que ficar de manhã mais tranquilo, porque eu não ia conseguir fazer nada. E de tarde eu ia ter que ir pro hospital ficar com o miserável que inventou de ficar doente, né? Eu espero que essa pessoa nunca ouça isso aqui. E aí eu fiquei, não, beleza. Pelo menos, agora pela manhã eu posso descansar. E aí eu tava aqui, consumi o meu chá relaxante, fiquei tomando meu cafezinho e fiquei assistindo o programa Tarja Preta, que caso você não conheça, é um grande programa, né? É um rádio show aí, muito foda. E esse último episódio foi com o Igor 3K. Eu achei que poderia ser muito ruim, mas ele foi gênio no programa, ele entrou no clima lá do programa, foi foda. Aí eu tava assistindo, e aí lá pelos 20 minutos de programa, eu percebo um movimento estranho do meu lado esquerdo, entendeu? Algo que era inesperado,
porque eu moro sozinho e um movimento de algo vivo do meu lado, para alguém que mora sozinho, já é um sinal de alerta. E aí eu olho pro lado e tem o demônio em forma de inseto, que é uma vespa. Uma vespa gigante, daquelas que ela voa e faz um zzz, entendeu? Vespa. Que você consegue ver de longe o ferrão dela, que ela tem aquela bunda assim bem grande, sabe? Que parece um alienígena, que é um bundão bem grande assim, aí tem um corpinho bem fininho, e sabe? E assim, o meu problema com inseto, eu prefiro, de verdade, que entre um pitbull na minha casa do que uma vespa. Tá? Eu realmente prefiro que entre um pitbull na minha casa do que uma vespa. Porque o pitbull, eu meio que consigo lidar com ele. Na minha casa, eu tenho a vantagem de estar na minha casa. Eu conheço, eu sei onde tem as coisas. Então eu posso, se entrar um pitbull aqui, eu posso pegar o meu violão e dar uma paulada na cabeça dele. E ele vai entender e vai embora. Ele vai se sentir ameaçado e vai embora. E se não sentir também, eu posso dar outras pauladas até ele se sentir e ir embora. Ele sabe, ele sabe fugir. Entendeu? O problema do inseto é que ele é muito burro. Tá aí. Tá aí um animal burro. Eu queria um animal burro naquela hora. Inseto. Inseto é muito burro. E me irrita. A burrice do inseto me irrita. Tá bom? Porque ele entra por um lugar e ele não sabe sair pelo mesmo lugar. Como? Por que ele não sabe? Entendeu? Então a minha janela nem estava muito aberta, ela estava pouco aberta. E ele entrou, a vespa entrou. E aí eu, caralho, fudeu. Peguei uma camisa e fui pro outro extremo da sala e comecei a observar a vespa, pensando, o que caralhos que eu vou fazer? Outra coisa também, é muito mais fácil você se livrar de um pitbull do que de um inseto. Porque inseto, ele é ágil pra caralho. Então você vai tentar dar uma porrada nele e ele já tá meio que alguns movimentos à frente. Então você tem que meio que prever pra onde que o inseto vai desviar da porrada que você quer dar pra conseguir matar ele, entendeu? Acabei de perceber que provavelmente não vai dar tempo de gravar tudo hoje. Provavelmente a parte do Davi Brito eu vou ter que gravar depois do trabalho. Enfim. Onde é que eu tava? Você tem que meio que prever pra onde que o inseto vai desviar pra você compensar e bater nele. Então isso é um cálculo muito difícil e que pra alguém que tava com o chá relaxante dentro do corpo é também uma situação difícil. Então eu fui para o outro extremo da sala e fiquei como se fosse um estrategista de guerra, olhando para a vespa e olhando para a janela e vendo todas as possibilidades do que fazer. O sentimento que eu tive foi como se eu fosse um veterano de guerra que estava tranquilo em casa, tomando uma cerveja, assistindo sei lá o que é que, sei lá, assistindo uma fita pornô, sei lá o que é que veterano faz. Deve ser isso aí, né? Passou tanto tempo sem fuder que deve ser viciado em ver pornô agora. E aí, esse cara tá lá, vendo, sei lá, um pornô na Globo, por algum motivo. E aí entra o Plantão Globo. E aí é Lula falando: gente, deu merda. Deu merda. Estourou a guerra. Você que é veterano de guerra vai ter que vir pra gente lutar contra a Argentina. Entendeu? E aí esse cara olha e faz: puta merda, tava tão boa a minha vida, eu tava tão tranquilo, vou ter que ir lá pra guerra agora, ter que travar uma batalha que eu não queria travar. Não é uma guerra minha, entendeu? Foi essa sensação que eu tive. E aí, como se não bastasse o fato de tarde eu ter que ir pra uma prisão. Pronto, o hospital é como se fosse uma prisão daqueles países super fodas, sabe?
que dizem que tem ar-condicionado e que você tem aula de artes, essas porra aí. Eu não lembro qual é o país que tem isso aí. Suécia, talvez, sei lá, não sei. Mas o hospital é tipo isso aí. O hospital é uma prisão meio bonitinha, assim, com ar-condicionado, entendeu? Mas é uma prisão, você tá lá preso. Voltando, como se não bastasse eu ter que ir pra cadeia de tarde, agora eu fui tirado do meu momento de relaxamento, né, com cerveja e, e, e pornô. Fui interrompido pelo plantão da Globo pra travar uma guerra. E eu não tava esperando travar essa guerra. Então meu raciocínio não tava tão rápido. E aí a Vespa, depois que eu me levantei e percebi a presença dela, ela também percebeu a minha presença. E ela começou a ficar cada vez mais estressada, entendeu? Porque ela viu que eu era uma ameaça, que eu podia fazer alguma coisa com ela, porque eu sou grande, né? Comparado a ela. E é tipo aquela história do gigante, né? Golias. Que assim, eu sou um gigante. Só que assim como Golias, eu acho que Golias era o cara normal, né? Não era o gigante, mas enfim. Assim como Golias, vamos assumir que Golias seja o cara normal e não o gigante. Assim como Golias tinha aquelas pedras lá, entendeu? Que fazia com que ele tivesse uma vantagem contra o gigante, a Vespa tem a porra de um ferrão que traz uma vantagem absurda pra ela, entendeu? Só que mesmo assim a Vespa tem um pouco de medo, assim. Porque se eu não me engano, se a Vespa enfiar o ferrão, ela também morre, né? Então ela não quer que isso aconteça. Então ela me viu, ela sabe que ela consegue me fuder se ela quiser, mas ela prefere tentar fugir. Só que, é o que eu falei, ela é muito burra. Então ela começou a se bater no vidro, na janela. E isso foi deixando ela cada vez mais estressada. Cada vez mais estressada, entendeu? E isso foi aumentando cada vez mais o meu medo, porque inseto estressado, ele é inconsequente. Ele vai voar na sua cara e foda-se. Ele só quer resolver o problema. Então, se eu chegar perto e ele estiver muito estressado, ele só vai correr na minha direção. Entendeu? Voar na minha direção. E é muito imprevisível. Os movimentos de um pitbull são previsíveis, por exemplo. Entendeu? Se ele vier atrás de mim, ele vai vir em linha reta. Ele não vai vir zigue-zagueando, entendeu? Então, se eu quiser dar uma paulada na cabeça do pitbull, é mais fácil. Mas se eu quiser dar uma chinelada, por exemplo, numa Vespa, é muito mais difícil. Entendeu o problema? E aí, a Vespa ficou... Eu tô falando há muito tempo da Vespa, né? Ai, caralho. E aí, eu fiquei nesse embate com a Vespa durante mais tempo do que deveria. Fiquei muito tempo parado, tentando entender o que é que eu podia fazer. E aí, a Vespa, ela ficou presa entre uma janela e a outra, sabe? Fica um vãozinho entre uma janela e a outra quando tá aberta. Ela ficou meio presa ali. Eu achei que ela tava presa, né? Mas ela não tava presa. Ela entrou ali e ficou por ali. E aí eu vi, tá, agora é a minha chance pelo menos de fazer alguma coisa, porque ela tá ali. Se ela começar a fazer um movimento de sair, eu posso correr e dar tempo de fugir, entendeu? E aí eu fui pro lado contrário do que ela tava presa. E abri a outra janela, não a que ela tava, a outra. E depois corri de volta pro lugar, porque eu fiquei com medo dela sentir a vibração da janela e, sei lá, ficar puta e sair e me matar. E aí eu fiquei esperando acontecer alguma coisa, né? E aí eu tive o pensamento de tipo, sei lá, eu abri a janela, ela vai sentir o cheiro do ar livre e isso vai facilitar que ela vá embora, entendeu? Ou se ela sair de dentro do vão, ela vai ter mais espaço pra fugir, entendeu? Então, vou deixar ali aberto. E se não der certo em 5 minutos, eu vou ter que enfrentar ela e abrir o lado da janela onde ela tá, pra ver se, por sorte, ela sai. E o que aconteceu, meus amigos, foi que a Vespa, ela entendeu o que é que ela tinha que fazer pra ir embora. Ela conseguiu resolver o problema antes de mim. Tá entendendo o que eu tô falando? Um inseto. Tava eu e a Vespa, eu e minha parceira Vespa, trabalhando juntos ali, mentalmente, pra resolver o mesmo problema. Ela queria ir embora e eu queria que ela fosse embora. Eu
um ser humano, tive o raciocínio mais lento do que uma vespa. Tá bom pra você isso aí? Tá bom pra você? É o que eu falei. Esse programa aqui é uma ode total à ignorância. Tá bom? E aí eu tive que travar essa batalha aí. Eu vou mijar e, e vou ver se dá tempo de falar sobre Davi, tá? Vamos ver se dá tempo. Já volto. Voltei. O foda é que eu só tenho esse horário pra gravar esse programa aqui, porque eu vou sair daqui a pouco pra trabalhar e de noite eu tenho show, né? Então eu só volto pra casa às 11 horas. Talvez mais tarde, porque talvez eu vá ter que ir pra uma despedida de um amigo meu e aí fudeu, né? Então vamos passar rápido aqui pela maior notícia, né? Que vai fechar com chave de ouro o assunto filosofia nesse programa, porque a partir de agora eu nunca mais vou falar de filosofia aqui, eu nunca mais vou tocar no livro de filosofia. Então, para encerrar esse ciclo, né? Para encerrar a conversa sobre filosofia nesse programa, a gente vai ver o maior gênio da nossa sociedade hoje em dia, que é o ex-BBB Davi Brito, falando sobre Sócrates. Para dar um contexto para você, nos meus 3 primeiros anos de graduação, eu me dediquei a pesquisar Platão, tá? E para você que não sabe, Platão ele é a maior fonte que a gente tem sobre Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada. Sócrates, para você que não sabe muito de filosofia, pensa em Jesus. É bem parecida a história, entendeu? Ele foi morto como um inimigo político, por exemplo, igual, né? Não foi crucificado, ele tomou veneno, ele foi obrigado a tomar veneno. As reivindicações do Império, sei lá, acho que é Império, né? No caso de Sócrates foi a democracia, olha só. Mas a reivindicação lá do Império, lá de Jesus e da democracia que condenou Sócrates são bem parecidas, assim, de corrupção de jovens e tal. Então, se você não sabe muito de filosofia, pensa que Sócrates é o Jesus da Grécia, entendeu? É bem parecido. Não escreveu nada, os discípulos dele que escreveram, e aí tem às vezes a dúvida, será que ele existiu? Existiu, tá? Sócrates existiu. Jesus eu já não sei. Mas Sócrates existiu, tá? Então, esse vídeo aqui, ele tem um gostinho especial pra mim, porque porque eu dediquei um tempo da minha vida a pesquisar isso, né? A pesquisar Platão, Sócrates, o que é que eles falavam. Então, esse vídeo pra mim é muito especial. Então, vamos aqui pra nossa despedida da filosofia, graças a Deus, nesse programa aqui, tá bom? Vamos lá. Rapaziada, hoje a aula foi muito interessante. Acabou agora a faculdade. Hoje foi bem rápido. Hoje teve uma visita no fórum. Uma parte dos alunos foram. Eu não tive essa oportunidade ainda de ir, mas em breve terei. E hoje foi muito interessante a aula. O professor estava explicando sobre Sócrates, né? Ele primeiro deu uma aula falando sobre Sócrates, né? Sobre Platão, né? Sobre Sócrates é aquele homem. Ele se acha o homem mais sábio do mundo. Aqui é a minha parte favorita. Essa é a minha parte favorita. Porque se tem uma coisa que Sócrates não se achava, era o cara mais sábio do mundo. Só que tem uma questão também. Davi Brito, pra mim, é uma das personalidades mais geniais que eu já tive o prazer de ter contato, entendeu? Na internet. Porque ele não tá aí, nem aí pra porra nenhuma. Ele ganhou 1,5 milhão, gastou com puta, iate e os caralho. Disse que ia fazer medicina. Tem várias fotos dele aí com caderno em branco. E tudo isso pra mim. Isso é um grande problema também de você estar muito envolvido com a comédia, porque tudo parece um beat. Qualquer coisa que seja muito absurda de um cara que é famoso, eu acho que é beat. Porque não é possível que um cara que tem tanto dinheiro, tem uma assessoria, provavelmente, tem pessoas trabalhando com ele, de marketing e tal, fazer as atrocidades que ele faz, entendeu? Então, pra mim, ele abraçou o personagem de maluco mesmo dele.
E que é muito foda. E que eu amo esse personagem dele. Porque ele é baiano. E ele é baiano, né? E baiano tem um carisma natural. Esse jeito que ele fala, pô, é muito foda. Entendeu? Então, pra mim, uma das melhores e maiores personalidades do Brasil é Davi Brito. Ele é um dos mais gênios. Ele tá sempre nas notícias, pô. Tudo que ele faz, seja dança, entendeu? Seja dizer que tá estudando, seja ir pra direito, tudo que ele faz vira assunto, entendeu? Isso pra mim é genial, entendeu? Ele ganhou o BBB criando um personagem, ele enganou o Brasil inteiro com o personagem, tá? Pra ganhar o BBB, saiu, acabou o personagem, né? Ah, eu quero fazer medicina, os caralho. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Ah, se eu ganhar, eu vou dar continuidade à minha ideia de fazer medicina. Porra nenhuma também. Se tu ganhar 1,5 milhão, tá ligado? Tu não vai tentar fazer medicina logo depois, tá ligado? Enfim. E aí eu amo essa frase dele. Porque se tem uma coisa que Sócrates não se achava, era o cara mais sábio do mundo. Entendeu? Só que Davi falando isso, pra mim, e principalmente agora, que eu assumi a minha ignorância e que esse é o último contato com a filosofia que eu vou ter, eu prefiro acreditar nisso. Pra vocês terem noção, esse vídeo de Davi, agora, nesse momento, vai ser o meu último contato com a filosofia e tudo que ele falar aqui pra mim vai virar verdade e eu vou compartilhar como verdade, tá bom? Tudo que ele fala sobre Sócrates aqui, pra mim, vai se tornar realidade. Então vamos lá. Peguem os caderninhos e vamos assistir a aula do titio Davi. Anota que é canetada, tá bom? Vamos lá. Sócrates, né? Sobre Platão, né? Sobre Sócrates é aquele homem, ele se acha o homem mais sábio do mundo. Vamos lá. Né? Por que ele se achou o homem mais... Sócrates, anota. Sócrates se achava o homem mais sábio do mundo. Perfeito. Vamos lá, continuando. mais sábio do mundo? Porque ele era um filósofo que ele não acreditava que existia a verdade. Sócrates não acreditava... Opa, eu tava falando fora do microfone, foi mal. Sócrates não acreditava que existia a verdade. Perfeito, Davi. Continue, por favor, me elucide. Ele não acreditava na verdade, certo? Na verdade, ele não acreditava que existia a verdade. Ele ia em busca da verdade, mas ele acreditava que a gente nunca ia encontrar a verdade. Puta que pariu, que canetada do caralho. Vamos entender a frase que ele acabou de falar, tá? Vamos voltar um Por isso pouquinho. que ele não acreditava que existia a verdade. Ele acreditava que existia a verdade. Ele não acreditava que existia a verdade. Ponto. Na verdade, ele não Não é acreditava que verdade? existia a verdade. Ele ia em busca da... Ele ia em busca da verdade. É isso que eu tô falando. O cara estava indo em busca de algo que ele achava que não existia. Se isso não é loucura pra mim, entendeu? Pra mim, tá tudo certo aqui. Como eu falei, eu assumi a minha ignorância. Tudo que o professor Davi falar vai ser verdade sobre a filosofia. E eu espero que você, ouvinte, também confie no titio Davi, tá bom? da verdade, mas ele acreditava que a gente nunca ia encontrar a verdade. Por isso que ele utilizou aquela frase. Ele ia em busca da verdade, mas ele acreditava que a gente nunca ia alcançar a verdade. Lembrando que ele acabou de falar que para Sócrates a verdade não existia. Perfeito? Perfeito? Todo mundo na mesma página? Estão anotando aí? Tá bom, vamos lá. Eu quero que vocês botem as anotações de vocês aí nos comentários, tá bom? Que fala assim: eu sei que nada Eu sei... sei. Porra, esse cara, eu sou fã desse cara. Você utilizou aquela frase que fala assim: eu sei que nada sei. Então, o maior gênio, o cara que se achava o maior sábio da humanidade, se achava o maior sábio da humanidade porque, por causa da frase, eu sei que nada sei. E isso também volta pro primeiro assunto desse podcast, que é
você abraçar a sua ignorância. Olha só como tudo está interligado, entendeu? O nosso Davi do BBB está nos dando uma aula de filosofia e sobre felicidade, sobre aceitar a ignorância, que o homem mais sábio do mundo, na verdade, é o ignorante. Olha só, entendeu? Isso é lindo, gente. Isso aqui não teria despedida melhor da filosofia do que essa aula do titio Davi. Porra, esse cara, eu sou fã desse cara, eu sou... Porra, esse cara... E eu sou fã de você, Davi. E eu sou seu fã, cara. Você é o Sócrates brasileiro contemporâneo. Você é o nosso Sócrates. Você é o nosso Sócrates, tá bom? Você é o meu Sócrates. Eu vou escrever o seu livro. Eu vou ser o seu Platão, Davi Brito. E veja, Sócrates provavelmente já com Platão. E eu não estou negando isso também. Se você quiser, meu mestre Davi Brito, eu escreverei os seus diálogos, tá bom? E a abertura do livro vai ser essa frase. É verdade, ele não acreditava que existia a verdade. Ele ia em busca da verdade, mas ele acreditava que a gente nunca ia encontrar a verdade. Por isso que ele utilizou aquela frase que fala assim: eu sei que nada sei. Porra, esse cara, eu sou fã desse Pronto. cara. Essa frase aqui. Verdade, por isso que ele utilizou aquela frase. A partir daqui vai ser o epílogo do diálogo, como é que eu posso falar? Socrático com Davi. Davístico. O primeiro diálogo davístico vai ser em busca da verdade que não existe. Dois pontos. Seguindo os passos de Sócrates. E o epílogo desse diálogo será a seguinte aspa. Frase que fala assim: eu sei que nada sei. Porra, eu sou fã desse cara, velho. Eu sou fã de Pronto. Sócrates. Essa vai ser a frase do epílogo do diálogo davístico chamado... Como é que eu chamei mesmo? Em busca da verdade que não existe. Dois pontos. Seguindo os passos de Sócrates, o homem que se achava o mais sábio do mundo. Quando ele fala uma parada dessa assim, eu sei que nada sei. O cara sabe que nada sei que nada sei. Porra, o cara é muito... Puta, porra, filosofia é foda. E aí a gente tá... E esse será o começo do primeiro capítulo também. Esse aqui é o começo do primeiro capítulo. Sei que nada sei. Porra, o cara é muito... Puta, porra, filosofia é... Pô, o cara é muito... Puta, pô, filosofia é foda. É foda. E aí a gente tava, né... Tô anotando, né? Porra, o cara... Filosofia é foda. Anota. Anota, galera. Anota. Isso aqui é aula gratuita de filosofia, entendeu? É aula gratuita de filosofia. O nosso querido QG Davi querido aqui entendeu a genialidade. Todos nós deveríamos praticar o só sei que nada sei. O nosso querido Davi querido, QG Davi querido, entendeu a genialidade. Entendeu que isso daqui é uma lição de vida através da filosofia, através do nosso filósofo contemporâneo, nosso Sócrates contemporâneo, Davi Brito. E eu espero... Ele é realmente o nosso Sócrates, entendeu? Muita gente condenou ele, entendeu? Pelas escolhas dele, pela forma dele se comunicar, entendeu? Tem um vídeo do Davi, isso daqui não tem muita coisa, ele só vai ficar repetindo que é foda. Né? E aí que fez 10 questões. Tem um vídeo do Davi que eu gosto pra caralho, que é: vendedor de quê? De gay. De gay. É vendedor de quê? Eu amo muito esse vídeo. Que é pra encerrar o programa, tá? Vendedor de quê? Davi Brito. Vamos ver se aparece. Aqui, ó. Eu amo esse vídeo. Pronto. Esse é o diálogo que vai ter. O segundo diálogo davístico será Nizam. O nome do diálogo vai ser Nizam. Assim como o nome dos diálogos geralmente levam o nome dos interlocutores de Platão, como por exemplo Fedro, Fédon, entendeu?
Protágoras, essas coisas aí. O segundo diálogo davístico será Nizam, o nome. E será esse diálogo aqui que a gente vai ver agora, para encerrar esse programa, tá bom? Peguem um caderninho e anotem, porque daqui a alguns meses vão sair 2 diálogos davísticos, que é Em busca da verdade que não existe, 2 pontos. 2 pontos. Seguindo os passos de Sócrates, vírgula. O homem que se achava o mais sábio do mundo. Esse é o primeiro diálogo. Se preparem, aqui em primeira mão, tá saindo para vocês. E o segundo vai ser Nizam, e é isso que teremos, tá bom? Tô desempregado, pai. Não, mas você é o que, sua profissão? Comercial, Comercial de quê? de vendas. Vendas de... Estão anotando, né? Comercial de quê? Vendas. Venda de quê? E isso aqui, gente, o que eu falei que Sócrates, que Davi, já tá vendo? Eu tô até confundindo o nome dos dois. Que Davi é o Sócrates contemporâneo brasileiro. Isso aqui é o método socrático na nossa frente. Gente, isso aqui é a prova, tá bom? Davi é a reencarnação de Sócrates. Davi Brito é a reencarnação de Sócrates. Depois de você anotar aqui esse diálogo, pesquisa como funcionava o método socrático, tá bom? A maiêutica socrática. Qual era o tipo de pergunta que Sócrates fazia? Entendeu? Ele perguntava o que das coisas. E o que é que Davi está perguntando aqui? De quê? De vendas. Vendas de quê? De qualquer coisa. Você trabalhou no navio de quê? Navio de cruzeiro. De quê? Trabalhando na agência de viagens. Agência de viagens. De viagem. Você tem uma profissão, confere? Nesse momento não sou formado, não tenho profissão. Pronto, você não tem profissão. Não. Irmão, eu trabalho com motorista de aplicativo. Já fiz isso também? Você já vendeu água? Já, velho. Já vendeu água? Já vendi produtos de limpeza. Não, água mineral. Água mineral. Anota. Água mineral. Água mineral. Você já vendeu? Anota. Tudo que Davi falar a partir de agora. Esse programa aqui foi pro caralho. Tudo que eu falei nesse programa aqui foi pro caralho agora. Eu não vou largar a filosofia. Eu me dedicarei 100% a estudar o filósofo Davi Brito. Porque uma alma como essa, iluminada, entendeu? Reencarnação de Sócrates, não vai aparecer nem tão cedo. E eu preciso aproveitar. Eu preciso levar as mãos aos céus e agradecer por estar vivo no mesmo momento em que Davi Brito. Entendeu? A mesma sensação que Platão tinha quando via Sócrates falar é a que eu tenho vendo Davi Brito falar. Então, o que eu falei no começo do programa, que eu larguei a filosofia, que eu nunca mais vou estudar filosofia, é mentira, tá bom? Eu me dedicarei ao nosso querido Davi Brito. Anotarei e escreverei os diálogos dele. Todos. E o meu alarme tocou, eu teria que ir embora. E a gente finaliza com esse belo vídeo que eu vou deixar tocar de novo para vocês acompanharem, tá bom? Muito obrigado por ouvir o programa até aqui, tá? Um beijo para todos e até semana que vem. Você trabalha com o quê? Tô desempregado, pai. Não, mas você é o que, sua profissão? Comercial, Comercial de quê? de vendas. Vendas de quê? De qualquer coisa. Você trabalhou no navio de quê? Navio de cruzeiro. De quê? Trabalhando na agência de viagens. Agência de viagens. De viagem. Você tem uma profissão, confere? Digue, Nesse momento não sou formado, não tenho profissão. Pronto, você não tem profissão. digue, Irmão, eu trabalho com motorista de aplicativo. Já fiz isso também? Você já vendeu água? Já, velho. Já vendeu água? Já vendi produtos de limpeza. Não, água mineral na Água lata, mineral. com balde. no balde. Produtos de limpeza em São Paulo. Produto de limpeza em São Paulo. Tá bom, gente. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.